Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass, a Lei do Superendividamento. Sou Mona Lisa Crepe, expert em Direito Bancário. Eu tenho mais de 11 anos de experiência na área bancária. E agora também eu sou expert na nova Lei do Superendividamento. E por isso eu criei esta Masterclass para você. Você que quer compreender todas as novidades desta nova lei, quais são os impactos, que ela trouxe e como aplicar verdadeiramente essa lei na prática. Antes de começarmos, eu gostaria de lhe fazer uma seguinte pergunta. Você é daqueles que se preocupa em estar sempre à frente das novidades que chegam no mundo jurídico? Por que eu estou te perguntando isso? Eu sei que a grande maioria dos advogados, eles se interam sobre determinados assuntos, às vezes até por intermédio de causas, que o seu cliente traz aí no seu escritório, fazendo com que automaticamente você busque sobre aquele determinado assunto e não por iniciativa própria. Eu entendo, que isso é imprescindível, que você também esteja aí atualizado e antenado sobre as novidades que as leis sofrem. Esse é o dever de todo advogado, ou pelo menos deveria ser. Mas quando nós estamos estudando sobre uma nova lei ou uma jurisprudência, enfim, quase sempre nos geram dúvidas. Por isso, nada melhor do que eu mostrar para você, como uma especialista no assunto, um entendimento com clareza, com exemplos práticos que vão facilitar a sua interpretação jurídica. E quando o assunto envolve esta lei, a lei do superendividamento, você pode ter ainda alguma dificuldade de como você vai aplicar ela no processo, né? Então é por isso, que eu decidi fazer esta Masterclass, pois ainda vejo muitos advogados com muitas dúvidas a respeito desta nova lei, que para nós advogados que atuamos contra os bancos, ela traz muitas oportunidades e que, se você advogado compreender essa atualização e como aplicar elas, com mais absoluta certeza seus resultados serão ainda mais assertivos, mais positivos. Então prepara, caneta e vamos direto ao conteúdo. Por que será que a lei do superendividamento ela é tão importante, principalmente agora? Depois dessa crise, dessa pandemia, desse momento que o mercado ficou aí todo complicado devido às situações financeiras. O que aconteceu nesse ano de 2021 que passou? Foi o ano que os bancos mais lucraram durante toda a história. Dá uma olhadinha aqui em algumas reportagens que eu compartilho com você, que foi o marco principal do maior lucro das instituições bancárias. Mas o que isso tem a ver com a lei do superendividamento? Olha quanto o banco lucrou nesse último trimestre. Mas, como nós advogados temos que ter um olhar em favor do consumidor, nessa advocacia contra os bancos, dá uma olhada como está o consumidor diante desse super mega enriquecimento dos bancos. Também foi o maior marco de toda a história onde o consumidor ficou mega endividado. Por isso que eu sempre falo, de um lado está o banco mega enriquecido e do outro está o consumidor mega endividado. E esse mega enriquecido versus esse mega endividado traz o quê? Traz uma grande questão de desequilíbrio contratual. Mas de onde que eu tiro essa questão de desequilíbrio contratual? O artigo 192 da Constituição Federal, ele deixa bem claro no seu caput que toda relação de contrato bancário, ela deve ser equilibrada. Então, tem que ter esse equilíbrio contratual. E conforme vocês acabaram de perceber, de um lado está o banco mega enriquecido,
do outro consumidor mega endividado, isso se torna um desequilíbrio contratual que vai aí contrariando a nossa Constituição Federal no artigo 192. E aonde que entra o advogado bancário? Se você compreende e se você sabe trabalhar a lei do superendividamento, você consegue trazer esse mega enriquecimento do banco, você consegue tirar o seu cliente do mega endividamento e trazer isso numa relação, num equilíbrio contratual. Será que tem legislação a favor do consumidor? Eu não digo que é a favor ou contra ninguém. Eu digo que é o justo, é a justiça. O banco sim deve ter os seus lucros, mas o consumidor também deve pagar aquilo que é justo. E na prática, às vezes quando você vai analisar um contrato, o banco ele pactua com o cliente lá uma taxa de juros, por exemplo, de 2%. Mas será que verdadeiramente tem essa taxa de juros de 2%? Será que o banco realmente cumpre com essa taxa? Na prática, isso nem sempre acontece. Quando você for analisar um contrato, você vai perceber que o banco, na realidade, ele descumpre o contrato. A real taxa cobrada, ela é diferente da taxa pactuada. Só que isso não está visível, não está claramente visível, porque o próprio consumidor, ele não tem consciência disso. Ele não vai procurar você no seu escritório afirmando que o banco está com descumprimento contratual. Este é o papel do advogado que atua contra o banco. Então, o papel do advogado é informar, trazer clareza para o consumidor, para o seu cliente, que dentro daquele contrato há algumas irregularidades. E qual é a etapa que o advogado informa isso para o cliente? O advogado ele vai começar o atendimento humanizado. Após ele atender o cliente, deixar o cliente falar, explicar a versão dele, o advogado deve desconfiar. Nunca confie 100% no seu cliente, porque na maioria das vezes, nem mesmo o seu cliente sabe verdadeiramente qual é o problema. Por que ele está endividado, né? Quando você passa por essa etapa, vem a parte que eu considero uma das mais importantes do direito bancário. É a fase investigativa. E na fase investigativa, você vai analisar cada ponto do contrato. Será que realmente é só uma irregularidade? Será que dá para você trabalhar de diversas outras formas? Será que você vai utilizar apenas a tese da abusividade? Porque muitos advogados disparam teses de abusividade achando que tudo é abusivo. Mas será que realmente é abusivo? Nem tudo gira em torno de abusividade. No direito bancário, há diversas técnicas que você pode trabalhar quando você vai analisar um contrato. E você descobre essas técnicas quando você está dentro da fase investigativa, que você analisa contrato por contrato. E na nossa aula de hoje, eu vou trazer como exemplo em pauta o contrato de RMC. O que é o RMC? É uma reserva de margem consignável. É um produto bancário. Vamos supor que o seu cliente chegou aí no seu escritório com um problema, falando que não recebeu um cartão de crédito. O RMC, por exemplo, não tem só a tese que contratou um cartão achando que é um empréstimo consignável, uma obrigação de fazer acumulada com danos morais, acumulada com uma liminar. Não. Somente no produto do RMC, você, advogado, pode distribuir mais de 9 ações, mais de 9 teses, mais de 9 técnicas. Não é apenas uma. No contrato de RMC não tem apenas a abusividade. Você pode trabalhar descumprimento contratual, entre outras. Mas também, dentro do RMC, você, advogado, pode trabalhar com a tese da Lei do Superendividamento, que é a Lei 14.181 de 2021.
Esta lei, ela traz em pauta muitos artigos que protegem o consumidor, que deixa mais claro ainda que os bancos não podem cometer certos abusos. E nesta aula eu vou trazer para você alguns artigos que são um dos mais importantes para você trabalhar aí já na prática no caso do cartão de crédito RMC. Então vamos lá. Então a lei do superendividamento, ela está materializada na lei 14.181 de 2021. E nesta aula você vai aprender um único artigo que vai transformar a sua tese prática. Então, a partir de agora, você vai começar a utilizar uma nova técnica e ter mais sucesso ainda aí na sua advocacia bancária. Qual artigo que é esse? É o artigo 54B. O que fala o artigo 54B da Lei do Superendividamento? Esse artigo, ele traz a questão da oferta adequada. Será que o banco realmente ele faz uma oferta adequada? O cartão de crédito RMC, ele é um produto. O crédito consignável, o empréstimo consignável é outro produto. E o consumidor, quando ele recebe uma oferta do cartão de crédito RMC, será que o banco realmente informa o cliente que o mínimo da fatura não vai pagar os juros daquele crédito rotativo do cartão? Como assim não vai pagar os juros? Por exemplo, se o seu cliente ele paga um mínimo do cartão de crédito RMC, que já vem descontado lá no Scon, se ele for aposentado ou pensionista do INSS, será que aqueles R$55, como um exemplo, será que no próximo mês o cliente vai passar a dever menos? O cartão de crédito RMC ele acaba se tornando uma dívida infinita, porque quanto mais o seu cliente paga, mais ele vai dever. Porque, de um lado, vai estar uma planilha, mentalize aí uma planilha. De um lado vai estar as parcelas fixas, que na cabeça do seu cliente, ele acha que ele está pagando parcelas fixas naquela operação. Então, ele acredita que todo mês ele paga uma parcela daquele empréstimo. Só que a realidade é uma grande vilã. A realidade é que quanto mais o seu cliente paga, mais ele vai dever, porque os juros do crédito rotativo do RMC é muito maior do que este mínimo de R$55 dessa parcelinha. Então, quanto mais o seu cliente paga, sim, mais ele deve. E vai se passar anos e mais anos e ele vai estar devendo ainda mais do valor que ele fez o empréstimo. Eu tenho alguns casos práticos de RMC que está descontando e ativo do cliente desde 2008, 2009, RMC de 2015. Se você faz uma análise mais aprofundada nesse contrato, você vai poder comprovar que RMC feito em 2015, 2016, 2017, 2018 já está liquidado. Só que o seu cliente não sabe. E também ele vai sofrer esses descontos, então ele precisa de você. Então eu deixo muito claro que a advocacia bancária, ela é a advocacia mais lucrativa do mercado. É um oceano azul de oportunidades, porque os clientes, eles sofrem, eles são vítimas dessas operações bancárias e eles não sabem, desses erros. Então eles precisam saber. Eles precisam de um advogado que leva para eles essas informações. E o advogado, ele pode, prestar aí um conteúdo informativo para deixar claro para o consumidor a respeito desse produto. Mas aonde que entra a lei do superendividamento? No RMC, você vai poder trabalhar a tese da abusividade, por exemplo. Mas será que vai caber abusividade nesse seu caso prático? Vai depender do que é abusivo aí na sua região, vai depender do entendimento do juiz, vai depender de diversos fatores. Mas tem também a tese de envio de cartão de crédito não solicitado.
sim, cabe essa tese também no RMC. Mas e se o banco apresenta na contestação um contrato de adesão assinado pelo seu cliente? O banco ele pode te pegar no momento da contestação. E a lei do superendividamento, ela veio para abraçar essa causa. Ela veio para fortalecer essa tese bancária. E no artigo 54B, você tem lá no inciso 3 desse artigo uma palavrinha mágica. É a palavrinha que vai transformar a sua petição inicial em uma petição assertiva, em uma petição diferenciada. Por que eu estou falando isso? Será que o cartão de crédito RMC ele tem parcelas? Porque o empréstimo consignável tem o número do contrato, tem lá, foi feito em 72 vezes, 84 vezes, tem a taxa de juros específica, tem o valor da contratação. Agora, o RMC é um produto bancário que tem falhas. Ele tem falhas no processo. E você, advogado, precisa atacar essas falhas. É ali que o banco está indefeso. Utilize o artigo 54B, inciso 3. No inciso 3 desta lei, ele deixa bem claro a questão do prazo. Como que fala essa questão do prazo? Montante das prestações. É bem no montante das prestações que você vai pegar o banco no caso do RMC. Você vai trazer em pauta na sua petição inicial, será que na prática esse consumidor ele vai pagar esse contrato em uma parcela fixa até quando? Qual é o prazo desse contrato? E o Código de Defesa do Consumidor, ele não permite de forma alguma que o consumidor pague um produto infinito, pague um produto incerto. A lei do superendividamento, ela trouxe isso em pauta, que todo contrato bancário ele tem que ter informações claras, ele tem que ter o montante das prestações, tem que ter a taxa de juros mensal, a taxa de juros anual, o custo efetivo total. Cuidado no custo efetivo total. Sempre que você for analisar um contrato, verifique se não tem lá um seguro, se não tem uma outra venda casada, se não tem uma comissão de permanência, porque no direito bancário, ele deixa claro que é inacumulável a comissão de permanência com outros encargos. E eu já vi diversos contratos que tem a comissão de permanência, juros, multa, tudo lá incluso. Só que na cabeça do consumidor, nos contratos bancários, ele acredita que pagando a parcela, ele está em dia com a parcela. Que o prazo também é de acordo com a oferta que o banco fez. 24 vezes, 36 vezes. Às vezes o banco omite essa informação, ele não deixa claro nem o prazo do RMC porque não tem. E na cabeça do consumidor, ele acredita que ele está em dia, que ele está no período da normalidade, que ele não está em atraso. Só que no banco, o cliente ele está inadimplente, está devendo, que o cliente está em atraso. E aí? Aí o mínimo, ele vai gerar naquele contrato o quê? Ele vai gerar multa, mora, juros. E todo mês, se o cliente paga um mínimo de 55, o juro vai ser 68. Aí vai acumulando, juros sobre juros. Vai chegar um certo tempo, o mínimo vai ser 55 de novo e o juro já vai estar mais de R$100 ao mês. Como que essa dívida ela é pagável? Como que essa dívida tem um fim? Então, você vai usar a lei do superendividamento, artigo 54B, inciso 3º, para você bater essa questão do prazo. É muito importante. O prazo, ele vai trazer para o juiz uma clareza e o juiz vai ter que
oficiar o banco para o banco contestar e o banco vai ter que trazer uma data final para aquele RMC. É aí que você também entra com o cálculo pericial, porque o cálculo pericial vai direcionar a sua tese para um prazo final, tá? Então, o artigo 54B, inciso 3º, é um dos artigos importantes desta lei do superendividamento. Outro artigo que eu considero aqui em pauta muito importante na lei do superendividamento é o artigo 54D. O que traz o artigo 54D? Ele protege o idoso. E a maioria das vítimas desses produtos bancários, de empréstimo consignável, de cartão de crédito RMC, de seguro, depósito não solicitado, esses produtos, eles são muito ofertados para idosos, leigos, analfabetos. E a lei do superendividamento, no artigo 54, ela protege o idoso. Ela traz aquela visão que depende da capacidade do consumidor, depende da situação do consumidor. Se ele for idoso, tem que ter uma atenção maior. Se ele for doente, se ele tiver uma idade avançada, qualquer problema que aquele consumidor tenha que tire um pouco a capacidade, por exemplo, se ele for analfabeto, a lei do superendividamento ela veio para acolher esses consumidores e é os consumidores que mais precisam de advogados experts na área do direito bancário. Então, esta lei, ela protege também e tem o artigo 54D, ela traz um abraço principalmente para esse público, né? O idoso, o analfabeto, doente, porque o banco ele tem que se atentar a isso. Um outro tópico importante da lei do superendividamento é a questão que esta lei, ela traz a obrigatoriedade dos bancos para uma instrução financeira. Aí eu me pergunto, como será que o banco vai instruir o consumidor a respeito das questões financeiras? Como assim? A lei do superendividamento, ela traz que o banco tem que educar o consumidor financeiramente. Como que o banco vai efetivar essa educação financeira na prática? Eu não consigo visualizar. Imagina um cliente sentado lá na mesa do gerente falando assim, eu quero contratar um empréstimo. Aí o gerente vai falar, mas contrata o RMC. Mas cuidado, se você não pagar o total da fatura, vai virar uma dívida eterna. Quanto mais você pagar, mais você vai dever. Você deve entrar no site do Bacen, ir lá na calculadora do cidadão e confirmar se nós não estamos cobrando juros acima do pactuado com você. Você também tem que procurar um advogado para verificar se os juros não estão abusivos. Após tudo isso, você vem e contrata o seu produto. Gente, isso é uma comédia, né? Na prática, como que o gerente vai fazer uma questão de educação financeira com o consumidor? Como que o gerente vai querer bater as suas metas e mais metas e mais metas, querer lá atingir, né, o maior topo de vendas em produtos bancários do mercado, conforme aconteceu no ano de 2021, trazendo para o cliente uma educação financeira? Isso não vai acontecer na prática. As ofertas não vão parar. Inclusive, ainda no artigo 54B, ele traz essa questão que o consumidor, ele tem que ter 2 dias, no mínimo. A oferta tem que valer por 2 dias. Vai acabar ou já acabou, não pode mais existir aquele negócio de, essa oferta é válida só para hoje. É aqui e agora. Amanhã não tem mais essa oferta para você. Porque o banco usa isso como um gatilho da urgência, né? O gatilho da escassez. Nossa, se eu não comprar hoje, se eu não assinar esse contrato hoje, eu vou perder essa proposta, é imperdível. Não. Isso é assediar o consumidor. E na própria lei do superendividamento também tem o artigo que fala sobre o assédio, né? Que é o artigo 54C. Deixa eu colocar ele aqui abaixo. No artigo 54C,
C, ele deixa clara a questão de assediar. Como assim assediar? Sabe quando o consumidor idoso, ele comparece a uma agência bancária lá no terminal de autoatendimento para ele sacar a sua aposentadoria? Aí tem o ajudante lá. Sabe o que aquele ajudante está fazendo lá? Se tem uma coisa que ele está fazendo lá, não é ajudar. Ele está lá com segundas intenções, ele quer vender. Aquele ajudante, ele está lá para ofertar produtos para os bancos. Ele está lá para fazer uma gentileza em troca de ofertar um empréstimo no autoatendimento, em troca de fazer uma oferta de um seguro. E isso é um assédio, porque o consumidor, ele não vai no banco naquele momento, quando ele vai sacar a sua aposentadoria, para contratar o seguro. Ele vai porque chegou o dia dele receber a sua humilde aposentadoria. Mas o banco já está lá assediado, né? Na verdade, o banco já está lá assediando, né? Aquele ajudante, ele já está lá armado até os dentes, já está preparado para abordar aquele consumidor. E ele consegue, naquela fila de ajuda ao idoso, ao consumidor que não sabe manusear um terminal de autoatendimento, ali tem lucros e mais lucros diário para o banco. Porque o consumidor às vezes digita a senha achando que ele está confirmando a senha para ele sacar o dinheiro da aposentadoria e na verdade ele está digitando a senha porque ele está contratando vários produtos que ele nem tem noção, que ele nem solicitou, que ele nem sabe. E é por isso que leva o consumidor nessa questão do superendividamento. E esta lei do superendividamento, ela traz ainda esse reforço. Ela traz essa questão que o consumidor, ele precisa ser protegido. Não pode ter assédio. Não pode ter oferta válida para menos de 2 dias, né? Agora, imediato. Não pode ter um contrato sem as informações claras. Também na lei do superendividamento, gente, essa lei ela é magnífica. Se você aprende a trabalhar cada tópico dela, você tem diversas teses em uma única ação bancária, em um único produto bancário. E aí você pode trabalhar com mais inteligência, com mais assertividade. E no que eu queria falar é que na lei do superendividamento, ela traz a questão que o banco deve obrigatoriamente fornecer para o consumidor a cópia do contrato. Vem cá, responde aqui comigo. É facinho conseguir uma segunda via de um contrato bancário? É a É a maior burocracia. Você não consegue contrato fácil. O consumidor nunca vê a cópia do contrato. O banco não envia a cópia do contrato para o consumidor. E aí você tem que saber trabalhar na fase investigativa para você conseguir essa cópia do contrato. E agora a lei do superendividamento, ela deixa claro, o banco, você deve fornecer a segunda via do contrato para o consumidor. Tem um prazo específico para isso. Vamos verificar se na prática o banco vai cumprir com esse requisito. Porque já tinha, né, esse requisito lá no CDC, mas não estava sendo muito bem cumprido, né? Porque numa relação contratual tem deveres, obrigações, direitos, né? É uma relação contratual. Só que o consumidor só paga. E o banco? Quem está fiscalizando o banco? O profissional, ele precisa ter ali uma questão diferente, uma jogada diferente. Porque aquela jogada de Ctrl+C, Ctrl+V não cola no direito bancário. Às vezes a gente pesquisa algumas jurisprudências e vê lá, alegou e não comprovou, alegou abusividade, não é abusivo, não se torna. Não tem essa mentalidade que o direito bancário gira em torno de abusividade, não. Tem a lei do superendividamento e ela tem muitos artigos a favor do consumidor, protegendo o consumidor. E se você analisa, pratica e encontra teses assertivas dentro de cada artigo desse,
você consegue restabelecer com certeza esta questão equilíbrio contratual. O seu cliente vai sair do mega endividamento, o banco vai sair do mega enriquecimento e você, advogado, vai fazer o que reza a nossa Constituição Federal, artigo 192. Vai restabelecer essa relação contratual de forma equilibrada. Então, esses artigos da lei do superendividamento são extremamente importantes. Dentro da lei do superendividamento, além desses artigos, o direito bancário também, ele tem outros temas que dá para você, advogado, trabalhar com muito compromisso, com muita assertividade dentro dessa matéria. Eu já vou te dar aqui de presente, de brinde, uma súmula que é importantíssima no direito bancário. Anota aí, é a súmula 530 do STJ. Esta súmula, ela abraça também a lei 14.181 de 2021, que é a lei do superendividamento. E esta lei, junto com a súmula, não tem banco que aguente. E você, advogado, que está preparado, que sabe trabalhar as teses, que não fica só naquela tese de abusividade, que trabalha a tese de descumprimento contratual, que trabalha outras teses que a lei do superendividamento traz em pauta, você vai começar a perceber que a sua advocacia começa a prosperar ainda mais, que os seus clientes vão tendo uma satisfação ainda maior. Porque o direito bancário, ele vai muito além do que uma simples ação. Ele tem um propósito. O advogado que atua na área do direito bancário, ele tem um propósito. E esse propósito é ajudar famílias. E quando você tem um propósito do bem, quando você consegue tirar uma família de um superendividamento, você não faz ideia o quanto isso é gratificante para a nossa profissão. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa Masterclass, você também tem um propósito de ajudar diversas famílias e diversas pessoas, além de transformar a sua carreira profissional, além de ter um crescimento profissional dentro aí da sua advocacia. Às vezes você fica pensando, não sei que área atuar. Você precisa verdadeiramente estar dentro do direito bancário. Não há no mercado nenhuma outra área tão promissora, principalmente nos próximos anos. Agora 2022, 2023, cada ano que passa, esta lei ela vai estar ainda mais ativa, o consumidor vai estar sempre mais endividado. E se você, advogado, está na frente, já está preparado para solucionar todo esse conflito dessa relação de consumo, essa relação contratual, você vai disparar na frente, você vai ter com certeza muito mais sucesso nessa área tão promissora. E aí, você compreendeu o poder que esta lei trouxe para nós advogados bancários e como aproveitar essas oportunidades que quase sempre deixamos de lado? Esta Masterclass foi uma pequena forma que eu vi de trazer para você uma visão ampla dos impactos que esta nova lei nos trouxe. Só com essas informações que eu trouxe aqui nesta aula, você já consegue ter uma dimensão de uma oportunidade dispensadas aí em seus processos e a quantidade de causas que talvez você perdeu por não saber isso. Ser um expert nesta nova lei fará de você uma autoridade no assunto. E a consequência disso é com certeza o aumento de demandas e clientes no seu escritório. O volume de causas ganhas e consequentemente o retorno financeiro considerável. Afinal, esse é o objetivo, né? Financeiro. Para não ficar para trás dessa concorrência, seja você um advogado expert na lei do superendividamento, para você ter aí mais processos assertivos, causas mais precisas, né? Através dessas técnicas e ferramentas personalizadas, essas estratégias jurídicas vão lhe proporcionar resultados que antes você nem imaginava. Se você entendeu nesta Masterclass
a oportunidade que esta nova lei trouxe para você, você vai querer fazer o meu treinamento da lei do superendividamento. São 3 módulos de conteúdos práticos e técnicas para você aplicar imediatamente, agilizando muito a sua prática jurídica. Inclui módulos de petições que vão facilitar você também montar aí os seus processos. Você vai atender mais clientes por ter essas ferramentas que lhe permitem ganhar muito mais tempo, velocidade, além, é claro, de melhorar aí todas as suas teses, enriquecendo todo o seu processo e aumentando muito as suas possibilidades dentro das suas causas. Além dessas técnicas e ferramentas práticas, eu preparei um bônus que vai também mudar aí o seu posicionamento como advogado. Muitos advogados ainda não sabem o poder que é saber esse posicionamento do mercado online. Isso mudou a minha vida jurídica. Hoje o meu escritório, ele atende clientes no Brasil todo, tá? E após eu me posicionar de uma forma objetiva, clara, estratégica, impactando aí de uma forma positiva, com propósito para a vida dos meus clientes, hoje, antes mesmo do cliente se conectar a você, ele irá ser o seu primeiro cliente a buscar sobre você na internet. Este é o novo comportamento do cliente. Independente do serviço que ele esteja procurando, além de querer saber sobre a especialidade, ele quer saber o que você sabe de fato sobre aquele produto. Então não é você que diz sobre você se é bom, são os seus clientes que dizem como fazer isso. Além de prestar um serviço de expert, você também precisa estar aí posicionado em suas redes sociais, com uma apresentação agradável aos olhos do cliente, porque para isso você precisa pensar, mas será que eu tenho que contratar uma empresa de marketing? Não. Você, advogado, consegue fazer tudo isso. E eu te ensino como a primeira imagem que o seu cliente terá sobre você vai trazer, de uma forma positiva, uma forma que possibilite que o seu cliente faça o primeiro contato e busque você pelos serviços que ele precisa. Por isso eu decidi incluir este bônus, que é o bônus do marketing jurídico completinho, muito bem detalhado, para que você aprenda a criar o seu perfil nas redes sociais de uma forma fácil e assertiva. Não basta apenas saber criar uma conta e incluir uma foto de qualquer jeito. Você precisa entender que uma imagem negativa pode espantar o seu cliente. E aqueles que buscam pelo seu serviço, eles vão procurar a sua imagem também dentro do digital. E estar no digital deixou de ser secundário e passou a ser primordial. O profissional que não estiver no digital, ele não estará também no presencial. Isso já está acontecendo. E este curso tem tudo isso. E este curso do marketing jurídico, ele vai sair de graça para você que adquirir hoje o meu treinamento da lei do superendividamento. Tá, mas quanto que custa, né? Você adquirindo o treinamento da lei do superendividamento, mais o bônus do marketing jurídico, você vai pagar apenas 12 parcelinhas de R$ 34,70 ou R$ 347 à vista. Sim, você não ouviu errado. De 497 por 347 à vista, tá? Com apenas R$1,15 por dia, você tem acesso a todas essas técnicas e ferramentas que apenas advogados experts utilizam. E ainda de bônus, você aprenderá como se posicionar nas redes sociais, expandindo aí horizontes, possibilitando aí que pessoas de qualquer lugar do Brasil solicitem os seus serviços, multiplicando os números de clientes em seu escritório. Você vai ter aí diversas formas de crescer profissionalmente. Então acesse agora o link que está aqui abaixo e adquira o seu treinamento da lei do superendividamento. Saia já na frente.
tá? Passa na frente aí da sua concorrência e seja um expert na lei do superendividamento e aproveite essas condições limitadas. Eu espero que você tenha aproveitado muito esta Masterclass e eu vejo você do lado de cá no treinamento. Até breve, tchau, tchau!